Cumprimentar, parabenizar vocês pela mobilização, pela unidade de ação, pela vitória política. Não é ainda uma vitória material, porque ela depende ainda de etapas, mas extremamente importante, porque ela cria, se não se viabilizar mediante a sanção presidencial, essa vitória cria objetivamente as condições para que o Supremo Tribunal Federal encaminhe um novo projeto ao Congresso em bases, vamos dizer assim, factíveis do ponto de vista do Poder Executivo, até 21 de agosto. Então não há, se vocês tivessem feito essa opção de ou tudo ou nada, passado 21 de agosto, era trágico. E aí só seria possível uma nova iniciativa a partir de 2016, com vigência em 2017. Como aconteceu antes dessa data, então foi uma data oportuna, porque você dá o recado político, força nessa direção e não viabilizando, cria as condições para uma proposta alternativa. Bom, eu listei aqui as hipóteses que nós temos pela frente. Aí, claro, uma decisão política. Vou só relatar as possibilidades, que aí a decisão, naturalmente, é da direção. Não estou nem recomendando nada até nesse sentido. Então, primeira coisa, trabalhar pela sanção sem nenhum veto. O governo tem 15 dias úteis, a partir do recebimento, deve receber sexta-feira esse projeto, a partir dessa data, 15 dias úteis, para sancionar ou vetar. O governo pode vetar integralmente, parcialmente ou sancionar integralmente. Quatro ministérios serão ouvidos em relação a esse veto. Os dois ministérios de mérito, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, e Casa Civil, melhor, 3 sobre mérito, Casa Civil. E mais 2 são ouvidos, mas sem interferir no mérito, apenas vão opinar, e são chamados a opinar em relação a todos os projetos, o Ministério da Justiça e a AGU. Se sancionado o projeto, nos termos em que foi encaminhado, e como o próprio projeto diz, só será implementado se tiver toda disponibilidade orçamentária, para viabilizá-lo em 2015, teria que haver 2 iniciativas do governo. A primeira iniciativa, alterando a LDO de 2015, que foi aprovada em 2014, que é que está em vigor, para excepcionalizar ou permitir que o governo possa encaminhar um crédito suplementar para cumprir essa nova obrigação que foi criada posteriormente à criação, à aprovação da LDO, e portanto estava autorizada. Então, essa é a regra, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o plano B, vamos dizer assim, seria trabalhar uma sanção com o veto de 2 incisos 1 e 2 do artigo 2º, que prevêem parcelas em 2015, 2 parcelas em 2015. Esses dispositivos seriam vetados. E o plano só entraria em vigor a partir de julho de 2016, mas implementando 55% do seu valor, e em dezembro aquela segunda parcela que chegaria aos 70%. Então essa é uma alternativa. Qual é a dificuldade dessa alternativa? É que vocês deixariam de receber as parcelas de 2015, né? Portanto, o projeto só seria implementado, só começaria a ser implementado efetivamente a partir de julho de 2016. Para isso, vocês teriam que atuar, e é importante que atue independentemente desse cenário se confirmar, junto à Comissão Mista de Orçamento, para alterar a LDO para 2016, ela não foi votada ainda, porque ela tem um dispositivo, eu fiz um artigo chamando a atenção disso, que acho que vocês reproduziram aqui, mas está na internet, que diz o seguinte: a expansão da despesa com o pessoal não poderá ser diferente entre os poderes de órgãos. Significa dizer o seguinte: se o Executivo está dando apenas 5,5% para os seus servidores, o Judiciário teria que expandir sua folha também em 5,5%, o Ministério Público, etc. Então tem essa regra lá. O que eu sugiro de alteração, de ação junto à Comissão de Orçamento e ao relator da LDO? Que a gente trabalhe uma emenda
no sentido de dizer o seguinte: projetos aprovados, né, especificamente nessa hipótese, projetos aprovados até agosto de 2015 se excluem dessa regra, dessa obrigação. Aí vocês estariam protegidos para poder receber mais do que isso. Uma hipótese. Mas como isso pode não se concretizar, é arriscado optar por essa saída. O ideal seria trabalhar uma regra mais permanente. Tratando de reestruturação, não estaria incluído nesse limite, só a revisão geral, etc. Então, de qualquer maneira, vai ter que ter esse trabalho na LDO, seja para 2000, seja para um veto parcial, seja para a hipótese do novo projeto. Por que isso? Porque essa regra estabelece, faz um limitador e impede que o judiciário possa gastar mais recursos. Para vocês terem uma ideia, aprovada essa regra, o judiciário poderia gastar em 2016 apenas 1,5 bilhão de expansão da folha. Bom, então, essa seria o chamado plano B. O plano C, trabalhar um projeto alternativo com iniciativa do Supremo Tribunal Federal para começar a tramitar o mais rapidamente possível e o tribunal já alocar no orçamento recursos suficientes para implementar a partir de 2016, considerando que eventualmente o presidente pode vetar integralmente. Neste caso, como há esse limite da expansão do gasto, teria que fazer essa alteração na LDO. E apenas para voltar àquele plano B, se forem vetados os incisos 1 e 2 do artigo 2º, e o projeto for, portanto, implementado em julho de 55 e em dezembro de 70, a expansão da folha, a despesa do judiciário seria de 3 bilhões e 400 milhões. Portanto, praticamente o dobro do 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões que seria, caso obedecesse essa regra de expansão igual. Então, vocês têm aí, trabalhar com esses três cenários, tem que pressionar o judiciário, em primeiro lugar, para alocar recursos no orçamento, seja para este que foi aprovado, seja para um novo projeto, mas que contemple objetivamente o que vocês necessitam, do ponto de vista da manutenção do plano. Então, essa é a prioridade zero. O tribunal encaminhar no tempo adequado uma proposta orçamentária que assegure o reajuste independentemente de ser desse projeto ou de outro. Tarefa 2. Trabalhar fortemente junto aos ministérios no sentido de evitar o veto. E a número 3 manter permanente o processo de mobilização para, na hipótese de veto, trabalhar a derrubada do veto de um lado, mas aí vocês vão ter que fazer essa ginástica. Não dá se apostar em 100% na derrubada do veto, viu, Adilson? O precedente que existe é do legislativo, você sabe como é que é. No legislativo, o sujeito é que comanda o parlamentar, o funcionário que comanda ele, está muito ligado. Né? Então, ele tem uma capacidade de influência muito maior. Então, na Câmara, nós não temos como aferir qual o índice de aprovação ao projeto que foi aprovado em comissão ou foi a plenária. No Senado tem. Seria muita cara de pau dos senadores, numa votação, votarem diferente do que foi ontem. Mas o fato é que, como a lista, vão trabalhar em duas pontas. De um lado, na derrubada do veto, mas ao mesmo tempo, numa alternativa que seja igual, semelhante, que seja palatável para a carreira e que se viabilize. De qualquer maneira, acho que foi uma vitória importante, porque mesmo que não se materialize nos termos em que foi aprovado, você necessariamente cria as condições para que uma alternativa seja posta e há tempo para isso. O trágico seria se não houvesse tempo para fazer esse trabalho. Não sei que aqui não é o fórum mais apropriado, mas eu queria fazer uma recomendação para vocês estudarem e examinarem. O Luiz Alberto de Santos, que foi subchefe de análise e acompanhamento das políticas governamentais na Casa Civil, hoje é consultor do Senado.
é uma das pessoas que mais entendem de administração pública no Brasil. Tem condições de formular, mas mais do que formular, tem credibilidade, partindo de uma população dele, de rapidamente elaborar alternativas, fazer cálculo de impacto, etc. Tem todo esse poder, isso dá uma legitimidade enorme. Para vocês, se for o caso, se acharem que é o caso, eventualmente conversar com ele na hipótese de fazer uma espécie de consultoria, né, nessa fase agora desse processo, que seria extremamente útil, porque uma pessoa, uma coisa é você chegar lá com o parecer do Toninho, depois você chegar lá com o parecer do Luiz Alberto. O cara que durante 12 anos na Casa Civil foi quem cuidou desses assuntos todos, etc. Então conheço como gente grande. Não queria deixar aqui essa sugestão, ele é meu parceiro, a gente faz coisas juntos, tal. Ele não vai deixar de atendê-los na hora que necessitar. Tá? Mas eu acho que se optarem por ter uma consulta mais miúda, que se buscasse uma espécie de parceria profissional dessa hora. Né? Então, com isso, eu queria encerrar aqui. Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar em termos do que deve ser feito. Né? E colocar à disposição para, não sei se vai abrir para perguntas, se não tem que abrir a mesa que